Podcast Voamos Juntos, com a apresentação de Carla Marques. O nosso convidado de hoje nasceu na freguesia de São José, em Ponta Delgada, como o mais novo de 3 irmãos, e hoje é pai de um rapaz e de 2 meninas gêmeas. Com 14 anos começou a praticar kickboxing e alguns anos depois foi o primeiro atleta açoriano a alcançar o título de campeão nacional desta modalidade. Quando não está a trabalhar, dedica o seu tempo à família e à instrução de kickboxing, a modalidade que considera a mais completa para manter o equilíbrio físico e mental. O Milton Torres trabalha no Grupo SATA há 24 anos e, junto com a sua equipa, trabalha para garantir uma experiência positiva ao cliente do Grupo SATA, desde o processo de compra até ao fim da viagem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Obrigado, Milton, por teres aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, a experiência é mesmo única. Nunca participei num podcast, portanto vamos a isso. Sim, senhor, vou pedir-te, em primeiro lugar, que tires aqui um dos nossos origamis e vamos começar o nosso podcast com uma pergunta que eu também não sei qual é. Não é bem vermelho, mas eu gostava que fosse vermelho. Por causa do Benfica? Nosso Benfica. Muito bem. Acho que nunca ninguém escolheu um desta cor. Vamos ver o que é que nos sai. Se pudesse ir amanhã durante uma semana para qualquer local do mundo, para onde seria? Tailândia. Tailândia, porquê? Tem sido um sonho, porque o Muay Thai está muito enraizado na Tailândia. São os campeões do mundo da modalidade e sempre tive essa necessidade, a vontade de estar perto dos atletas e ver como é que eles fazem os treinos diários. Muito bem, começaste a praticar kickboxing com 14 anos. O que é que te levou a escolher esta modalidade? No início era uma novidade. E só não comecei mais cedo porque tinha algum receio do que se dizia do que era o kickboxing. A verdade é que depois, ao ir assistir a um treino, vi que não era nada do outro mundo e eram treinos que qualquer pessoa podia fazer treinos exigentes, mas podia ter começado mais cedo. Não comecei precisamente pelo que se diz às vezes e que hoje em dia ainda acontece o mesmo. Às vezes fala-se das modalidades sem as conhecer. Diria que dizem que o kickboxing é uma modalidade agressiva e violenta, mas a verdade é que no futebol há muitas mais agressões e lesões do que no kickboxing. E porquê que achas que isso acontece? No kickboxing os atletas aprendem a defender-se. Tem equipamento de segurança, tem capacetes, tem coquilha, tem proteção de peito às senhoras, proteção de tíbia, proteção de pé. Portanto, tudo isso faz com que, pelo menos nos escalões de formação, o risco das lesões sejam menores. E depois tornaste também treinador de kickboxing. Como é que foi essa evolução? Bom, o treinador veio quase com uma necessidade de continuar com a modalidade, porque em 98 eu fui campeão nacional, em 99 voltei a revalidar o título e nessa altura fui convidado para fazer parte da comitiva nacional num campeonato ibérico. Num plano de treinos e num treino lesionei-me e tive uma hérnia discal e a partir desse momento fui impossibilitado de ir para a competição, mas como gostava muito do kickboxing, tirei o curso de treinador, muito novo, devia ter perto de 20 anos na altura, e comecei a dar treinos a partir dessa altura. Queria formar campeões e que as pessoas tivessem a mesma experiência do que eu, porque participar num combate é um desporto individual. E depois estamos a fazer um combate, tem que haver muita regra. E nesse combate nós damos tudo. Entregamos-nos de corpo e alma. E treinamos muito para chegar um dia a um combate. E quando alguém nos ganha, ficamos mesmo com aquela sensação que se ele me ganhou, se ele é melhor do que eu, e se eu treinei tanto para ser bom, portanto eu tenho que ter muito respeito para essa pessoa que ela ainda treinou mais do que eu e ainda esforçou-se mais do que eu. E acho que toda a gente a passar por isso é muito gratificante. Eu li num jornal antigo, e nas palavras de uma atleta treinada por ti, que te preocupas bastante com o desenvolvimento de uma atitude saudável e positiva nos atletas, encorajando hábitos de vida saudáveis e o desenvolvimento quer do lado motor como do lado psicológico e social. Portanto, procuras ensinar os atletas a desenvolverem pensamentos, atitudes e emoções positivas, aspectos essenciais à facilitação da sua aprendizagem e prestação. Consideras que estes valores podem aplicar-se também à nossa vida pessoal e profissional? Sem dúvida. As crianças sofrem muito com as derrotas
E eu acho que um papel de um treinador, nos dias de hoje, tem que ser mostrar à criança que o importante é estar naquele momento a competir, independentemente do resultado. Porque isso é o que vai acontecer na nossa vida. Vamos ter muitas vitórias, vamos ter muitas derrotas. E às vezes, e desde novo, via situações de treinadores que os atletas, quando não tinham um bom desempenho, que abandonavam às vezes os atletas no ringue ou no tatame, ou atiravam a toalha, e as crianças ficavam lá a chorar. Treinadores esses que não eram treinadores, estamos a falar há muitos anos atrás, e desde aí sempre me preocupei que as crianças se divertissem nos treinos e a competição que não fosse um peso, porque houve um certo momento também foi um peso para mim, porque quando eu competi pela primeira vez eram precisos apoios, e o apoio só vinha se eu fosse campeão nacional. Aliás, nem não sei se foi no jornal que vi, mas é um jornal que eu sou campeão nacional e vem na primeira página do jornal. E o clube que me apoiou, não vou dizer o nome, mas foi quase que se fores campeão, nós apoiamos, se não fores campeão, nós não vamos apoiar. E durante o combate, houve momentos que o meu treinador relembrava: Milton, tens que ganhar esse combate, custa o custar. Caso contrário, nós vamos ter um problema a nível financeiro. Portanto, e isso jamais quero que os meus atletas sintam. Estão ali para se divertir, para aprender e para tirar algum sumo de toda essa competição para a sua vida. Na tua infância, qual foi o valor que consideras mais importante? Olha, meu pai e os meus pais, nós fomos criados, na nossa geração, de uma maneira diferente. Brincávamos, voltávamos a casa quando tínhamos fome, bicicleta de verão, passeávamos todo dia, íamos para a praia, e sempre me lembro que nos momentos em que eu tinha que fazer uma atividade para além do que era normal, ou ficar nas festas do Senhor Santo Cristo mais uma hora, ou ir acampar com os meus amigos, eu tinha que cumprir tudo o que eu predispunha com os meus pais, as regras, e cresci sempre com o cumprimento das regras, porque vi com os meus irmãos, quando não funcionavam, quais eram os resultados, os castigos apareciam. E o que é que sonhavas ser em criança, quando tinhas 7 anos? 7 anos, pois, 7 anos, não sei se sonhava ser alguma coisa, mas mais velhinho um bocadinho, gostava muito de ser mecânico. Porquê? Sempre tive curiosidade de abrir, uma vez tive uma moto, de abrir um motor, depois a moto não funcionou, mesmo eletromecânica também gostava, sempre gostei de abrir ou uma televisão ou um motor, desde criança tive essa vontade. Ainda hoje em dia continuo a fazer isso, dedico-me, não sou bom, claro, mas sempre foi uma vontade de explorar o motor. Muito bem, e para além da SATA tens o kickboxing, quando existem atividades de team building também és muito ativo. De onde é que te vem tanta energia? Pois, não sei, se calhar é mesmo do kickboxing. Tenho que arranjar tempo ao longo do dia para fazer um número de atividades. Ainda houve uma altura que tinha os escoteiros, fui escoteiro durante 10 anos e lembro-me que o meu mestre de kickboxing na altura dizia, e faltava atividades de kickboxing, dizia: não podes estar em todas, queres ser bom, ou vais para os escoteiros ou ficas no kickboxing. E depois tomei uma opção, tive que abandonar o escotismo, mas aprendi muito lá esse dinamismo dos acampamentos de sobrevivência e termos que nos desenrascar, as alternativas, e acho que isso vem de dentro, isso assim, gosto de abraçar tudo o que eu gosto, e as atividades de team building também sempre gostei, isso vem de mim. Não sei onde é que foi buscar essa energia, mas vem de mim. E consideras que as atividades de team building numa empresa são importantes para o fortalecimento do espírito de equipa? Sem dúvida, sem dúvida. Houve algumas que eu organizei aqui na SATA e estou sempre aberto a participar, e quem me conhece sabe que sim. Agora o tempo e as tarefas diárias já não me deixam ter a iniciativa que tinha. Mas sem dúvida, olha, lembro-me de uma coisa tão simples que eu organizei, que foi quando recebemos os 321. Eu organizei uma visita da comercial ao aeroporto para vermos um perão, porque às vezes um colega que está num call center faz um bloqueio de um animal no perão, mas não tem ideia do tratamento que tem aquele animal no perão. Que perão é aquele? Quais são as características daquele perão?
E nós fizemos essa visita com os colegas do call center e da comercial e foi tão gratificante. Até tivemos um engenheiro no cockpit que nos deixou sentar e ver alguns instrumentos. Tiramos fotografias dentro do perão, foi muito gratificante. E esse tipo de atividade, não só o conhecimento que nos traz, ajuda muito nas relações interpessoais. Como coordenador de vendas diretas, acabas por ter que ter muitas competências diferentes. Qual consideras ser a competência mais importante para o desenvolvimento da tua atividade? Da minha atividade, eu tenho que ter aqui isso é uma balança. Nós temos efetivamente uma responsabilidade, qualquer companhia, nós temos que ter receita para poder sobreviver, não nos podemos descuidar disso. Um dos grandes focos é atingir os nossos targets de vendas, todas as lojas, os canais internos, portanto eu coordeno as lojas e o próprio call center. Para além disso, é a questão do atendimento, que eu acho que está muito interligado os dois pontos, porque se nós tivermos um cliente satisfeito, com uma experiência positiva, certamente ele vai regressar. Mesmo que o valor até tenha sido acima do que era esperado por ele. Mas se a experiência for positiva, e aproveito para partilhar aqui uma situação, no aeroporto de Ponta Delgada nós tivemos uma situação mesmo muito complicada a nível de irregularidades e houve um senhor que foi extremamente desagradável com a colega que estava connosco. Mas ela manteve sempre a sua postura, a sua simpatia no atendimento, tentar resolver a questão do passageiro, que não se conseguia resolver, quando um voo cancela e depois vem outro. A verdade é que dias depois nós recebemos um e-mail do senhor a agradecer a postura dela, porque ele assumiu que esteve mal, mas sobre aquele momento e sobre aquela pressão ele não aguentou e ele passou os limites. E ele agradeceu muito por ela ter tido aquela postura, porque realmente viu que não tinha razão. E é isso que às vezes eu tento transmitir às pessoas, principalmente quem trabalha no aeroporto, no balcão de vendas, em que essas situações são tão difíceis para as pessoas. Há pessoas que preparam a sua viagem durante anos. E um não, quando houve um não ou um problema, mudam e ficam transtornados. Se nós conseguimos manter a calma e falar com o passageiro, ele um dia ou 2 dias depois vai dizer realmente se calhar não devia me portar daquela maneira. E qual é o segredo para lidar com essas situações desafiantes e manter a calma no contato com os passageiros que já estão mais nervosos? Eu diria que é a experiência das pessoas. Quem trabalha no aeroporto passa por muitas situações dessas. E acho que a experiência, são os momentos que passam que vão dando o know-how como atuar naquele momento. O nosso cliente, SATA, vê a SATA muito bem como algo seu, como algo que lhe pertence e que lhe é muito familiar. É um cliente exigente e muito especial. Como é que se fideliza o cliente SATA? Bom, isso é plenamente verdade o que está a dizer. Um cliente muito difícil também, porque é muito exigente, precisamente por o sentimento de pertença da SATA. A verdade é que ele, de um certo modo, também já está acostumado ao nosso serviço, à nossa qualidade do serviço, à nossa simpatia, que é um dos principais, quando nós tínhamos os princípios orientadores da nossa companhia, nós tínhamos um dos princípios orientadores era a simpatia, é o que eles mais valorizam. Eu creio que essa é a diferença. Não seria verdadeiro se disséssemos que todos nós somos simpáticos. Há aquele simpático que é genuíno e há aquele simpático que está formatado para um atendimento. Mas eu acho que não interessa aqui, interessa é mantermos a simpatia e sermos profissionais. Lembras-te de alguma situação mais marcante que tenhas vivido na SATA? Lembro-me e normalmente partilho esse momento em ações de formação que temos. A Aeroluxer voava para cá, houve uma altura que a Aeroluxer voava entre Lisboa e Ponta Delgada e durante uma semana deixou de fazer voos. E as pessoas dormiam no aeroporto de Ponta Delgada, até nas escadas dormiam, em todo o sítio que dormiam. E houve uma senhora que me marcou que tinha uma criança. E eu não consegui ver a criança a dormir ali, e levei a criança, liguei para os meus pais e disse, olha, está aqui uma senhora no aeroporto, e perguntou aos meus pais se podia levar para casa, eles disseram que sim. Depois, dias depois, é que me apercebi que se calhar não devia ter feito isso,
porque eram pessoas, apesar de ser uma criança completamente desconhecidas, não sabiam quem era, nos dias de hoje, não é? Mas na altura achei que foi o melhor que fiz para aquela senhora. Fiquei sem saber quem era, para onde ia, para onde não ia. Acho que o facto de ser muito novo, era mesmo muito novo na SATA e achei que estava a fazer algo de bem. Se fosse nos dias de hoje, se calhar pensava 2 vezes, da maneira como muito se está. E a questão de estar a levar uma criança para casa é sempre complicado. Mas com a autorização dos pais, devidamente. Neste caso, sim, a mãe claro autorizou-nos e a minha mãe, por acaso, foram impecáveis naquele dia, mas depois, a falar com os supervisores, é que fui alertado quais são as complicações que pode haver numa situação dessas. Sim, mas no fundo são esses pequenos gestos que vão para além da obrigação profissional que tornam a SATA a empresa que é. São as suas pessoas, certo, e a genuinidade e a hospitalidade que cada um de nós... Eu tenho o privilégio de trabalhar com as lojas e com os colegas das diversas ilhas. O que eu fiz, existe imensas pessoas que já fizeram o mesmo, muito mais do que eu, que vão muito para além do que é suposto ser SATA. Achas que o facto de vivermos nos Açores acaba por facilitar esse tipo de atitudes que nós temos, esta entreajuda que estamos habituados a ter uns com os outros, esta confiança? Eu acho que sim, precisamente porque essas ilhas mais pequenas conhecem as dificuldades que nós temos, por vezes, nas ligações ou quando existem cancelamentos, e eu estou a falar mais nesses momentos difíceis em que eles estão lá para dar mão ao passageiro. E qual foi o melhor elogio que tu ou a tua equipa receberam? Nós recebemos diariamente elogios, porque devido ao atendimento que nós temos pelo call center, o nosso call center hoje em dia não é o call center que era há uns anos atrás, é um call center mais robusto, um call center com mais pessoas, com tempos médios de atendimento muito superiores ao que eram há uns anos atrás, e por causa disso os elogios surgem. A nível do Customer Care, o mesmo acontece, a equipa está maior, os tempos de resposta estão com uma grande facilidade em serem atingíveis. Um processo de reclamação hoje em dia, no limite, 60 dias está concluído, o que uns anos atrás era algo que não conseguíamos. Portanto, os elogios surgem pelo facto do trabalho que foi feito ao longo desses anos. Qual é que achas que é a mais-valia da venda direta? Hoje que temos tantas formas de compras online. É verdade e é um desafio diário. Já houve algumas tentativas de começarmos a diminuir as nossas lojas ou até um outsourcing do call center. A verdade é que essa é a diferença entre a SATA e as outras companhias que operam nos Açores. A nossa operação é uma operação muito particular. Não é uma viagem de ponto a ponto. É uma viagem que tem outras viagens pelo meio, que tem serviços, que tem subsídios de mobilidade, que tem exigências para o próprio subsídio, que tem, portanto, tem o nosso 261, o direito dos passageiros, que é, de facto, que temos que cumprir. Agora, se não tiver alguém em que as pessoas possam lá ir, falar, e nas vendas diretas nós temos um grande volume de vendas que ainda são a cash. E isso diz-nos muito. Portanto, ainda existem aquelas pessoas que têm o seu dinheirinho e vão à loja pagar o seu bilhete com dinheiro. Portanto, na nossa realidade, eu digo que sim, ainda é muito importante termos uma porta aberta. É preciso ter um know-how muito específico para atender as pessoas também. É preciso conhecer muito bem a empresa e as necessidades dos açorianos para... Qualquer um dos nossos colegas que fazem o call center, trabalho numa loja no aeroporto, tem esse know-how, pelo menos se não tem, é formado para ter. Bem, o que é que dirias a alguém que começa agora a trabalhar na SATA? Eu estou muito contente, porque tivemos uma fase complicada. Tivemos uma fase em que se fazia um concurso interno e não apareciam as 40 pessoas que apareciam há uns anos atrás, ou na minha altura, que concorreram tantos. E hoje em dia, nesse último concurso que nós fizemos, vi que realmente a SATA já volta a ser apetecível. E isso eu senti-me tão bem mesmo nas entrevistas, dizer que as pessoas, quando se perguntava porquê a SATA, as pessoas diziam porque a SATA é a nossa companhia. Muito bem, muito obrigada, Milton. É que agradeço.
Muito obrigada pela companhia e até ao próximo episódio.